Sejam muito bem-vindos ao Destinos Curados. Graças a Deus, por mais esse dia, essa oportunidade. Ano novo, uma oportunidade nova, histórias lindas, um Deus bom. Deus é bom. Eu amo dizer que Deus é bom, declarar a bondade do Senhor, porque é muito difícil descrever Deus em palavras. Deus é bom e tudo que Ele faz é bom. Tudo que Deus faz, tudo que Deus fez, Ele disse que é muito bom, e tudo que Ele faz na nossa vida é muito bom. Às vezes não entendemos naquele momento, mas mais tarde nós vamos entender. Por isso que ser guiado pelo Espírito é uma dádiva, é uma bênção. Seja guiado pelo Espírito. O justo viverá pela fé. Não é por sentimentos, nem por pensamentos, emoções. É pela fé. E ser guiado pelo Espírito é andar pela fé. É aceitar a vontade de Deus, que a vontade dele é melhor. Quando nós lemos Romanos 1, nós vemos que o castigo do Senhor para aqueles que escolheram a direção errada, o pecado, é entregar uma pessoa às suas vontades. Bom, então faça o que você tem vontade. É a pior coisa. A melhor coisa que pode nos acontecer é Deus dizer não. Não. É uma bênção. Quando Ele vem e diz assim, Cléo, não. Não, Senhor, não. Não. Ok. O Senhor sabe. O Senhor tem informações que eu não tenho. Deus ama você. E se você está aí, você tem fome, e com certeza o Espírito Santo tem muito com a sua vida e está te dando a oportunidade de ouvir, de crescer e de construir uma grande vida. Você quer um destino curado? Quer que o seu destino seja glorioso? Seja guiado pelo Espírito. A Bíblia diz assim, ó: seja sobre nós a graça do Senhor, o favor dele. Nosso Deus confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Que a graça do Senhor esteja sobre nós. Ainda na King James fala que ela pouse sobre nós. E então, através da graça e da direção do Senhor, sendo dirigidos por Ele, Ele vai poder nos fazer prosperar e confirmar a obra das nossas mãos. Isso é maravilhoso. Quando você dá ouvidos ao Senhor, Ele confirma. Porque você está no caminho certo. Não tem um precipício ali na frente. Você está seguro. Mas quando nós escolhemos o nosso próprio caminho,
A Bíblia diz que um abismo vai chamar outro abismo. Ali na frente é um abismo. E o amor de Deus é tão grande por nós, que Ele quer nos livrar desses abismos. Bom, essa palavra é maravilhosa. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Maravilhoso. Bom, eu tenho histórias lindas, como sempre, que eu acredito de todo o meu coração que o que eles vão nos contar vai edificar muito você. Já estava me edificando, vai edificar muito a sua vida e vai te ajudar a escolher o caminho que Deus determinou para você. Ser guiado pelo Espírito. Sejam muito bem-vindos, Pedroso, Thalita. Amém. Muito bem, eu acredito que vocês vão se edificar. Amém. Já estava me edificando, vai edificar todo o nosso pessoal. Pedroso, eu te conheço há muito tempo, né? Você chegou menino na igreja. Sim, senhora. E com muitos problemas. Sim, senhora. Muita coisa para ser arrumada. Muito. Naquela época já era possível perceber que parecia que o destino de vocês já estava selado, né? Sim, senhora. Definido, né? É. Para o mal. Para o mal. Pedro, sua mãe foi gerada num contexto realmente devastador. Sim. A sua avó trabalhava como doméstica numa casa, engravidou do patrão, Isso. um homem casado. E aí, quando ela deu à luz, ela deu a sua mãe. Sim. E a sua mãe foi criada por pessoas, depois foi colocada no orfanato. Sim, senhora. E isso foi realmente, da mesma forma que ela foi gerada, e ela também foi conduzida a uma vida devastadora. Ela não tinha uma base, né, bispo? Exatamente. Não tinha alguém para colocar Então ela semente. se sentia abandonada, uma vítima, rejeitada, muitas dores, aquele abandono. E eu me lembro de atender a sua mãe e perceber o tamanho da dor de quem foi rejeitada. Sim, era difícil para ela lidar com a rejeição. Sim, senhora. E ela precisava ser curada. E ela acabou passando aquilo que ela tinha para você, especialmente para você que era o mais velho. Sim, senhora. E você ainda estava aqui lembrando que você era uma pessoa vitimista, uma pessoa orgulhosa. Demais. O seu caráter, pelo que você estava dizendo, era um caráter deformado e que precisava de uma transformação. Sim, senhora, bispo. Nisso, seu pai mais ausente, sua mãe ali lutando com a vida, vocês tinham problemas financeiros tão graves que o máximo que vocês ficavam numa casa era 1 ano, né? 1 ano, bispo.
E logo vocês eram despejados. Ou saía, porque não dava conta de pagar e conseguia fazer algum acordo para pagar depois. Ou, a maioria das vezes, acontecia o despejo. Isso não foi uma ou duas vezes. Isso foram muitas vezes. De eu ter memória, de eu lembrar, eu morei nesse bairro aqui na cidade de São José do Rio Preto. Agora vamos morar com a avó. Então, com a minha avó, eu tive que morar 3 vezes, porque não dava para morar pagando aluguel, para conseguir equilibrar e comprando o básico do básico ali para sobreviver. Vocês, por tantas privações, tinham anemia, você tinha, suas irmãs, né? Sim. Eu me lembro que quando vocês chegaram, todos os dentinhos, especialmente os seus, estavam cariados já na frente. Já tinha alguns perdidos e depois fui perdendo mais. E isso mexia demais com a autoestima, né? Demais, bispa. Demais, eu não conseguia sorrir. Eu me lembro não tinha prazer disso. de sorrir. Eu Tinha me vergonha lembro. de sorrir. Muito magrinhos. Muitos. Eu lembro de você, assim, muito magrinho, Muito, pálido, com todos os dentes cariados, faltando realmente. Você ria. Já via que um menino adolescente, que você tinha 13 anos na Sim. época, quando eu vi você. Sua família veio. Você já tinha falhas. Bispo, se eu não estou errado nas contas, acho que eu perdi uns 7 ou 8. Já tinha muitas falhas. Já. Então, já vivendo muitas dificuldades, muita vergonha, Sim, senhora. muitas privações. Sim. Parecia não ter futuro, Pedroso. Bispa, parecia nunca, nem nos meus remotos sonhos, imaginar que um dia realmente a nossa vida mudaria. Eu estava lembrando de chegar no domingo, quando a gente voltava da igreja, e já era na própria mudança de vida. De ir para a escola. Porque um detalhe, me desculpe interromper, vocês estavam numa igreja, né? Estávamos antes numa igreja, antes da mudança de vida. Quando vocês chegaram nessas condições, vocês já estavam numa igreja? Já estávamos, tanto que saímos da igreja que nós estávamos e viemos para a mudança de vida, porque até mesmo o meu pai que tinha, infelizmente ele aprendeu uma forma de viver, de às vezes pedir dinheiro emprestado, depender de parente, pegar às vezes coisas, cheque, nome, e acabou tendo uma situação na igreja, onde nós estávamos de pedir coisas emprestadas, no caso dinheiro, e aí ter que sair porque não pagou. E aí o pastor acabou desligando a gente da igreja, e aí foi quando minha mãe acabou conhecendo a mudança de vida após isso, né? Que até detalhes que a senhora lembrou aqui hoje, que nem eu lembrava por ser tão novo, né? De gente encaminhar, saber se podia ajudar. Né? Sim, foi inclusive alguém da igreja que vocês estavam que me conhecia e acho que já não estava conseguindo ajudar, e aí me ligou e falou se eu podia ajudar essa família que não tinha nem onde morar. Sim, senhora. E aí eu falei, manda vir aqui, e eu atendi vocês. Era uma e aí vida nós insustentável. assistimos vocês por um bom tempo, a assistência da igreja. Sim. Foi assistindo, foi ajudando, porque era um processo de restauração ali que realmente quando eu encontrei vocês, tinha tanta coisa para arrumar que parecia que não ia por onde começar, né? Na verdade, nunca tínhamos decidido, né, nós arrumarmos a nossa vida. Então, na igreja que estava, então lá parecia que eles que tinham que arrumar a nossa vida. Ficou insustentável, vamos para um outro lugar. Aí chega lá, então não somos nós que tomamos a decisão de colocar a casa em ordem. Então alguém tem que fazer por nós. Né? Então foi por Era a conta disso. mentalidade de que alguém tem que fazer por mim? Alguém tinha que fazer, bispo. Parecia que não era, mas era. Vocês não tinham a mentalidade de peraí, a gente precisa levantar e tomar uma decisão. Não tinha essa postura, não tinha essa decisão. Ela não acontecia. No tanto que a senhora, dentro do que a senhora acabou de colocar, a igreja teve que nos assistir.
por um ano em nos ajudar na alimentação. Eu me lembro de um dia minha mãe subir no altar para agradecer a senhora e não lembro quem mais, da senhora mandar entregar um dinheiro para a gente poder comprar mistura e poder colocar combustível no carro, que era um carro que vivia mais dando problema do que funcionando. Que a gente tinha que empurrar o carro para o carro pegar. Tinha um carro, mas tinha que empurrar o carro para o carro pegar. Deixava ele numa região onde tinha uma baixada para poder não ter o trabalho de ter que empurrar o carro. Porque se ele não pegasse e acontecesse de chegar na subida, eu e meu pai tinha que empurrar ele. Então eu me lembro de minha mãe, às vezes, a gente até ficou com vergonha na época da senhora dar um dinheiro porque a gente não tinha nem o que comer. Se não viesse a comida que a igreja dava, então o que a gente fazia? Mas que decisão foi tomada para fazer diferente? De pegar a palavra, absorver e mudar. E eu tava lembrando de, às vezes, eu ficar deprimido no domingo à noite, de eu não querer ir para a escola, de eu não querer estudar, de eu não querer levantar da cama, porque era o espírito que estava na vida da minha mãe, que começou a querer tomar conta da minha vida e tomou conta. De eu ficar deprimido. Eu não fiquei depressivo, mas ficava deprimido. Minha mãe falava, levanta dessa cama, vai se organizar, porque amanhã você tem escola. Não quero. Porque é a mesma vida, é a mesma rotina, é os mesmos resultados, né? Então... aquela insegurança de ter que estar mudando sempre. Insegurança demais, bispo. Demais. Ajeita as coisas. Eu tenho pouca memória, mas eu me lembro de poucas. Ajeita as coisas, nós vamos ter que mudar. Mas por que vamos ter que mudar de novo? Porque não tinha condição financeira para poder sanar. Então, alguém tinha que acudir. Alguém tinha que cobrir. Era muita miséria, Pedro? Mas muita miséria, bispo. Bispo, eu me lembro, nessa época, meu pai ganhou uma casa na Coab, numa cidade natal de onde ele nasceu. Ele ganhou uma casa. Eu não sei nem explicar para a senhora como que acabou perdendo essa casa. Você não entendeu? Ou seja, sabe quando a bênção ela vem para a mão... Uma pequena coisa não fica. Não ficava mesmo. Isso era uma coisa que aconteceu enquanto meu avô esteve vivo, dele, aquela chamada, ganhar na loteria. Tirou 2 Fusca 0 na época que o Fusca estava em alta. No caminho, voltando para casa, atropela 2 crianças que praticamente perdeu o Fusca, os 2 Fusca. Então esse era o espírito da família. Qualquer coisa boa que vinha, não durava. Abria uma empresa, não durava muito tempo. Arrumava um emprego, não ficava muito tempo. Meus pais têm muito mais memória do que eu em relação a isso, mas o pouco que eu tenho é um ciclo assim vicioso de desgraça, de derrota, de perdas, de vergonha, um atrás do outro. Só humilhação e vergonha. Humilhação e vergonha. E que parecia que nunca ia ter fim. Parecia que não ia ter fim. Você estava dizendo que não tinha nem perspectiva e não conseguia ver como. Quer dizer, a vida é assim mesmo. E ela fazendo com que podia. Com que podia. Eu me lembro de... É aquela expressão, vamos ver no que dá. Vamos ver no que vai dar. Porque você não está feliz com a sua vida. Você não está satisfeito com a sua vida. Reclamar, então, muitas vezes reclamava. As brigas aconteciam por conta disso. Tinha muita briga dentro de casa. Meu pai sempre ele aprendeu a ser um cara muito movido por dinheiro, né? Eu tenho memórias de, às vezes, ele usar a expressão para mim quando ele tinha uma empresa, eu preciso, nesse final de semana, eu tenho que ter dinheiro. Então, vamos fazer uma duplicata sem ter venda, trocamos com um agiota para poder ter algum dinheiro. Então, essa era a mentalidade. Ainda ia pelas vias erradas, As vias erradas, ou vamos num bingo. Vamos tentar num bingo. De às vezes ele ficar, não, eu preciso levantar dinheiro. Então, todas as vias que ele usava... Só em portas erradas. Portas erradas. Portas erradas. Parar e depender de Deus mesmo, não. Tanto que quando ele chegou na nossa igreja, bispo, nós nos batizamos juntos. Mas depois ele não quis seguir. E eu, numa determinada época, acho que em 99, eu quis seguir ele e até
da nossa igreja, eu fiquei 9 meses distante, porque eu acabei me deixando levar por ele, né? Então, oportunidades, dizer assim, conhecia a palavra? Conhecia. Sabia o que devia fazer? Sabia. Sabia que devia se comprometer com Deus? Sabia. Mas graças a Deus que muitos dos vícios da família, bebida, cigarro, prostituição, essas coisas, não fez parte da minha vida. Mas essa vida desgraçada, miserável, de humilhação, de vergonha, emocionalmente, vitimismo, consequentemente, arrogância, orgulho, uma vida movida por sentimentos, tentando chamar a atenção sempre da pior maneira. Então foi se desencadeando uma deformidade dentro de mim, conforme eu fui crescendo, muito grande. Você tinha muitos problemas internos. Muitos problemas internos mesmo. Consequentemente, isso gerava falsidade, gerava mentira, gerava covardia. Eu acabava sendo esse tipo de pessoa. Então, quando eu vim para a igreja e depois eu voltei para a igreja depois que eu me desviei, que eu quis pegar firme com Jesus, que eu me lembro até hoje, que eu virei para o meu pai e disse, estou voltando. Porque eu estou vendo que a empresa já estava falindo de novo. Ou seja, eu estou com uma empresa nas minhas mãos, minha oportunidade de levantar minha vida, mas eu não quero compromisso com Cristo. Eu disse, agora eu vou voltar. Se você não quer, eu vou voltar para Cristo. Voltei, me batizei de novo, porque na verdade, eu fui para a igreja forçado, eu ia para a igreja forçado, eu me batizei forçado, mas agora eu queria começar eu andar com as minhas próprias pernas. Tanto que nessa volta, bispo, foi tão bom isso para mim, que eu me lembro que eu percebi que brotou em mim um primeiro amor por Cristo. Eu ia para a igreja de a pé. Por 2 vezes houve tentativa de assalto, mas a vida era tão miserável que só tinha a roupa do corpo. Não tinha o que levar. Mas no caminho para a igreja. Eu ia, nessa fase, quando eu voltei, me lembro como fosse hoje, debaixo de chuva. A senhora teve uma vez ou 2, não me lembro quantas, da senhora me dar carona, da senhora ir para a igreja, de gente da igreja dar carona para ir para a igreja, porque a gente ia de a pé. E eu muitas vezes nessa fase, eu dizia para minha mãe, se você não pode ir, eu tô indo, eu vou sozinho. E não importava, era uma longa distância, mas eu ia. E foi quando eu comecei a me interessar mais pelas coisas do Senhor, com as coisas da obra, né? Ô Pedroso, quando você fala batizar, foi porque foi aí que você teve uma consciência de que a decisão tinha que ser sua e não ir lá tomar um banho, né? Eu queria mudar a minha vida mesmo. Você começou a entender isso. É porque por muitos anos, eu achava que meu pai era o meu super-herói. Então, meu pai é o meu pai, o meu herói. Ele dá conta, ele consegue, porque ele teve um passado, aparentemente, de um pequeno resultado na vida dele, na área do esporte, com coisas. Então, meu pai falava dele, contava as histórias dele. Então, é como fosse uma pessoa que se deu muito bem. Aparentemente, algumas coisas até aconteceu, mas não permaneceu. Conquistar não é difícil. O problema é manter. E ele nunca conseguia manter. E quando eu comecei a ver quem era meu pai e fazia a comparação do que eu comecei a ver na igreja e de quem era meu pai, eu não nego. Um dia eu tive que dizer isso para ele. Pai, me desculpa, mas eu me decepcionei com você. Eu quero agora o que eu tô vendo aqui na igreja. E foi quando eu cheguei na mudança de vida. Que daí você viu resultados concretos, né? Concretos mesmo. Porque minha mãe, ela desde pequeno, ela dizia que, como eu era o companheirinho dela, porque às vezes meu pai não era presente, então ela lutava, às vezes para ninguém nem pegar eu no colo, porque ela não queria que viesse nenhum tipo de influência ruim para mim. Mas toda a influência dela de religião e de carga emocional, ela acabou passando para mim, inconsciente. Então eu me desenvolvi como uma pessoa religiosa. Bispa, eu me lembro, deu na igreja, eu não sei se a senhora se recorda, de eu olhar para as pessoas assim, ó. Aquele olhar de desconfiança.
aquele olhar de inseguro, de uma pessoa de que não acreditava. Em si mesmo. Eu não acreditava em mim mesmo. Eu não acreditava e carreguei isso por muito tempo na minha vida. Isso foi um problema na minha vida. Essa carga emocional foi um problema na minha vida. Essa religiosidade foi um problema que eu cheguei a um momento de achar que eu nunca ia conseguir arrancar esse ranço da minha vida. Ô, Pedroso, isso fez também de você uma pessoa carente e você acabava se envolvendo em relacionamentos errados. E eu me lembrei só de 2 vezes, mas você me lembrou de uma terceira que eu disse para você, não, isso não é para você. Sim. E aí, da última vez, você insistiu. Sim, senhora. E foi. E isso resultou, por fim, num abandono. E isso deve ter sido, para quem já tem esse vitimismo, essa rejeição, você bateu o pé, quer dizer, você acabou sendo orgulhoso, seguiu em frente com uma decisão que você ouviu pela terceira vez. Não. Exatamente, bispo. Bispa. Por fim começa a ficar aquele negócio assim, mas toda pessoa que eu encontro não é? Né? O pior da história era a rejeição. O pior da história era a rejeição. Porque eu já tinha e sofria com isso. De me sentir rejeitado. Tanto que na época que eu era solteiro, eu dizia que eu não queria me casar, porque eu não queria viver esse tipo de situação. Não que eu tivesse tido algum relacionamento, mas já deduzia, já imaginava que isso podia acabar acontecendo. Então, a senhora dizendo, eu quis pagar para ver. A última vez. Eu quis seguir em frente, porque eu queria acreditar que naquele caso ia ser diferente do que a senhora estava falando. Aí onde eu descobri depois que eu tinha a capacidade de passar por cima. A senhora estava até lendo que você se entregar para Deus, você vai ter um resultado de bênção. Sim. Você se entregar às suas próprias vontades, sim, você vai ter um resultado realmente de decepção, de fracasso. Porque o senhor vai confirmar a obra das nossas mãos dentro da direção dele, né? Sim, senhora. Mas, ou seja, ele vai terminar a obra que ele começou. A obra ele não é obrigado a terminar o que ele não começou. Ó, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Exatamente. Ué, mas você que escolheu. Exatamente. Foi escolha sua. E muitas vezes os meus conflitos, porque aí nisso eu acabei me casando, eu vivi muito desses que a senhora está colocando agora, porque eu estou vivendo, porque eu estou passando. E no final, eu acabei vivendo exatamente. Eu recebi daquilo que eu coloquei como uma prioridade na minha vida. A palavra de Deus não foi. Eu coloquei alguém como uma prioridade na minha vida. E aí você acaba recebendo daquilo, né? Daquilo. Aquilo vai te dar o troco, né? Exatamente. Aqui, ó. E você escolheu, você tinha a palavra, mas você escolheu isso aqui. Exatamente. Então você vai receber daquilo. E antes... Se você fica com a palavra, você vai receber o resultado da palavra. Da palavra. Se você vai contra a palavra, você vai receber exatamente. E Deus sempre avisa antes. E usou a senhora por 3 vezes e na última eu quis fazer do meu jeito. E você ainda estava lembrando, né? Que eu ainda, antes de você casar, junto com a pessoa, eu falei, ela não é o que o senhor tem para você. Não é. A senhora mostrou os pontos e eu, não, mas tô decidido. Inclusive para ela, né? Sim. Inclusive para ela, porque... A senhora estava buscando, a senhora estava me salvando. Salvar os dois. Exatamente. Salvar os dois. Exatamente, a gente não quis. Eu, no meu caso, não quis. Eu quis seguir. E aí, fiquei com isso, com essa marca, que não precisava. Podia ter esperado o momento certo, a hora certa. E o abandono, ele, para quem já tem a rejeição,
aquilo potencializa, né? Demais, bispo. Demais. Aí eu comecei a entender um pouco o que minha mãe viveu na infância dela, né? De ter nascido, consequentemente a mãe dela não teve condição de criar ela, alguém teve que criar, aí essa família se separa, aí vai ficar com quem? Aí teve que ir para um orfanato. Então eu acabei carregando isso para minha vida por muito tempo, isso também afetou. E é o que você falou, né? É uma marca que você podia ter evitado, né? Evitado, porque o culto da virgindade e o testemunho do pastor Vitor, quando eu assisti o testemunho do pastor Vitor e a senhora comentando no dia da virgindade a unção que foi o casamento dele e a unção que foi o testemunho dele, isso me inspira, isso me toca. E aí não vou ficar aqui me culpando, mas eu tive, Deus me deu, Deus foi tão assim. Deus tem misericórdia de quem Ele quiser ter, né, bispo? Deus quis ter misericórdia de mim, usou a senhora. Ora, Deus fala de um jeito, de outro, né? Eu me lembro que na segunda situação, que eu brinco que você devia beijar meus pés até hoje, né? A pessoa que você se interessou, além de tudo, ela era muito mais, muitos anos mais velha que você. E eu dizia, a pessoa já tinha um filho. Eu falei, você é um menino, isso é incompatível. E eu não sei se essa carência, e eu falava, mas meu filho, eu falei para você e para outros também, mas que mania que vocês têm de arrumar coisa errada. Era uma mania. Era um vício. Que coisa! Vocês me dão trabalho demais. Sim, senhora. Dá para esperar em Deus, pelo amor de Deus? E foi dado muito trabalho. Olha que parte desses cabelos brancos aqui, vocês são culpados, hein? Eu tenho que ir lá retocar o Botox por culpa de... Reconheço que é verdade isso. É verdade. Ô, povo teimoso. É verdade. A teimosia não... só traz problemas, né, meu filho? Muita perda de tempo, muita perda de marcas vida. Desnecessárias. Desnecessárias, bispo. Desnecessárias. Não, tava tudo certinho. Já vinha seguindo certinho. Mas é aquilo, né? Quando você não ouve o Espírito, você ouve as emoções, a voz errada que a senhora sempre prega, é o que acaba acontecendo. E tudo isso é por não trabalhar aquela carência, né? Aquela rejeição. Lança suas expectativas em Deus, vá para Deus. Exatamente. E você está falando, mas se a pessoa não dá abertura, ela não acredita que é daquele jeito, né? Eu lembro que a senhora falou e na hora é aquele pensamento. Não é bem assim que a senhora está pensando. Mas isso aí é o mais comum. Não, comigo vai ser diferente. Comigo vai ser diferente. Não é bem assim. É. Eu me lembro de um caso que você conhece também, que eu falei para a pessoa, não, Deus não tem isso para você, junto com o casal. E a pessoa disse, não, mas eu mudo ele. Eu falei, minha filha, se tá manco de uma perna antes de casar, vai ficar manco das duas. E deu 8 meses depois, a pessoa foi abandonada. Puxa. E nós fomos ajudar e apoiar, mas dá vontade de bater também, né? Que você tem... dá vontade de bater, fala, mas dá para deixar de ser cabeçudo, pelo amor de Jesus? Sim, senhora. E nessa época eu estava na obra já, e foi por causa... Na época que a gente chegou na igreja, a senhora disse, foi feita uma regra por causa da minha família na parte da alimentação. Daqui para frente agora alguém tá... É porque a assistência, o assistencialismo, ele não é para ser para sempre. Até porque isso não é bom para ninguém. Porque o problema não é você ajudar a pessoa. O problema é que a vida dela tem que mudar. Porque eu não vou me sentir realizada se eu estiver pregando para você e sua vida não deslanchar. Eu quero que a sua vida deslanche, que você prospere e que você passe a ser um doador. Sim, porque é assim que tem que ser.
Mas a mentalidade da escassez, bispo, ela é tão desgraçada que eu lembro da senhora se importar com o que a gente se vestia, se importava em melhorar nossa aparência. O remédio para matar os vermes. O remédio para matar os vermes. A senhora se importava com tudo. A senhora ensinava tudo, até como sentar na mesa, mexer com os talheres. Não, e a turma que chegou estava cheia de piolho, e nós fomos tratar e arrancar aquele monte de piolho passar senhora. O remédio. Então a senhora ensinou... Nós já pegamos, tem várias situações, né? Muitas, isso. E lá estávamos nós naquela batalha para resolver aquilo. Com a senhora a gente aprendeu a ser, na verdade, um pai espiritual. A senhora ensinou. Uma mulher ensinou homens, que na época nós éramos jovens, no meu caso jovem, a passar a ser um pai espiritual. Então, mesmo com tanta deformidade, com muita coisa que estava dentro de nós errado, tudo isso era ensinado, não era falta de ensino. O beabá era ensinado, o detalhe do detalhe era ensinado. Então, nessa época, depois que eu sofri esse abandono, a pessoa saiu da obra, abandonou a obra e me abandonou, mais uma regra teve que ser feita. Daqui para frente, quem sofre esse tipo de situação, a pessoa quer sair da obra, o outro vai ter que acompanhar. Graças a Deus, mais um fio da navalha para mim, que eu quase perdi, né? Já vinha perdendo, as perdas já eram grandes, e graças a Deus eu pude permanecer na obra nessa época e poder depois, mais para frente não, depois de um tempo Deus me deu a oportunidade de conhecer a Thalita, que aí eu ouvi a senhora, né? Eu me lembro de ouvir a direção da senhora, que era uma boa moça. Mas antes dessa parte da Thalita, bispo, eu quero frisar isso, deixar isso bem frisado, que desde quando eu cheguei à igreja, então eu cheguei em 1997, a senhora sempre se preocupou em nos ensinar tudo. Tudo. Desde a época que eu não era obreiro, desde a época que depois eu me tornei obreiro, sempre a senhora ensinava tudo pra gente. Tanto que eu me lembro que no dia da orientação não é para você, a senhora foi e ensinou detalhes do que cabe, do que não cabe, do que você deve fazer, do que você não deve fazer. É por isso que uma pessoa, quando ela vem para mudança de vida, ela não aprende com a palavra, é porque realmente ela não tem que ser daqui e ela não quer mudar. Então, por muitos anos, por mais que Deus tinha essa misericórdia comigo, usando a vida da senhora, porque a senhora teve muita paciência comigo demais. Acho que a longanimidade de Deus se esticou demais para comigo, como a senhora falou agora, porque quantas vezes a senhora me orientou em reuniões, chamava todo mundo, vem cá todo mundo, marca uma reunião aqui com todo mundo, vamos ensinar todo mundo sobre tudo. Então eu não me canso de falar isso, seja numa pregação, num culto, quando tem que se dar algum exemplo, de mostrar que eu me inspirei todos esses anos na senhora, na escolha de uma esposa, na vida, né, na família, que aí eu passei a saber, a desejar em ter uma família, tudo, acho que tudo. Tem muito mais assuntos para serem ditos, mas eu preciso frisar isso, porque naquela época eu também trabalhei com gente muito ingrata, bispa, que não teve esse reconhecimento. Eu acho que, mesmo não sabendo muito bem sobre isso, eu acredito que foi o que me salvou, mesmo sendo orgulhoso, irreverente, eu ainda consegui reconhecer o que Deus fez na minha vida através do Ministério Mudança de Vida. Eu posso dizer que foi uma bênção. Aquela dívida que meu pai fez com a mulher do pastor presidente da igreja, e alguém ligar para a senhora e a senhora aceitar. Então traz esse caso para cá, traz esse problema para cá, eu vou ver o que eu faço para resolver esse problema dessa família. Então é uma gratidão eterna, não tem como. Porque de lá para cá, as mudanças que eu sofri na minha vida foram muito drásticas, foram muito grandes. É interessante isso que você está falando, né? Porque vocês não tiveram mais condições de ficar lá na igreja. Não. E a pessoa que me ligou
disse isso, que não tinha mais condições de vocês ficarem, Não que tinha. vocês precisavam ser acolhidos por uma igreja. Exatamente. E ela falou das dificuldades de vocês. E eu prontamente pedi para que trouxesse. E eu olho para trás e penso, você vê, às vezes Deus traz para você aquilo que momentaneamente pode realmente parecer ser um grande problema. Deu muito trabalho, bispa, no início. A minha mãe foi campeã. Olha que coisa linda, né? Sim, senhora. O tempo passa, a gente vê o resultado disso. Bispa. Minha mãe, a senhora sabe que foi campeã de atendimento com a senhora na época que a senhora fazia atendimento. Ela vivia pedindo atendimento, orientação, instrução, e a senhora esperava o retorno daquilo e não se via. Às vezes demora, mas chega. Mas chega. Mas chega. Mas chega. Né? Quando agora mesmo vocês entraram com a Bruninha aqui e a gente olha o resultado, os frutos, né? O tempo, vale. Vale. Às vezes tem alguns casos que demoram um pouquinho mais, mas... Demora, bispo. Mas você vai ter a colheita Vai daquilo. ter a colheita. Vai ter. E nós temos tido a colheita de tudo isso. E eu tenho que dizer que valeu a pena, Pedroso. Eu amo vocês. Amém, bispo. Você já vai chorar lá. É porque a gente vai... Quando foi me dito que eu ia vir aqui dar o testemunho, eu comecei a lembrar, não consegui nem dormir de lembrar a quantidade de coisas que Deus salvou, né, bispo? Deus literalmente me ressuscitou daquela vida que a gente vivia para poder hoje eu estar aqui, né? Às vezes eu falo com gente, você tá me vendo aqui, mas não era mais para eu estar aqui. Eu quase vi a morte, Deus precisou me ferir drasticamente para quebrar meu orgulho. Eu vivi coisas aí para trás, fiz escolhas aí para trás. Não era para ser líder, não era para ser um homem de Deus, não era para ser um pai de família, não era para ser pai, não era para ser nada. Absolutamente nada. Era um caso literalmente perdido. E eu me emociono porque, para mim, a lágrima é de gratidão, bispo. Quando eu lembro da senhora, eu lembro de uma coisa chamada gratidão. De poder... O que minha mãe não pôde fazer e o que meu pai não pôde fazer, Deus, através da senhora, pôde fazer. Maravilhoso, meu querido. Maravilhoso. Deus curou seu destino. Curou, bispo. Curou completamente. Aquela marca negativa que ficou para trás, Deus curou. Deus me abençoou. E Deus não desperdiça nada, né? Porque hoje você pode olhar para um jovem, você pode olhar e dizer isso, filho, ouça a palavra. Exatamente. Não vai na emoção, na paixão. Não vai. Não vale a pena, bispo. Não tenta resolver sua vida no impulso emocional, que isso não vai funcionar. Hoje eu consigo ajudar e mostrar, eu já detectar rápido. Emoção, sentimento, um egoísmo, né? A pessoa está sendo dirigida pelo coração. Só pensa no momento, né? Só no momento. Tô apaixonada, ou eu quero isso, eu quero aquilo. E depois a gente vê no que é que dá. Pode ser que vai ver o que não quer, né? Não quer mesmo. O pagar para ver é caro. E às vezes pode ser irreversível, quase foi irreversível para mim. Eu agradeço a Deus por ter acordado antes, porque sabe aquela pessoa que estica demais o elástico de Deus? Eu fui essa pessoa. Eu estiquei demais o elástico de Deus e acredito que Deus ainda via um general lá dentro, um homem que podia sair para fora e... Eu não era homem, né, bispo? Eu era um menino infantil, covarde, que tentava chamar a atenção da pior maneira, que muitas vezes achava que sabia de alguma coisa, sabia mais do que alguém e não sabia nada. Achava que tinha tido um encontro com Deus, que a minha vida realmente estava mudada, diferente, mas foi através da palavra, desses ensinamentos que a senhora dá. Quando alguém fala... Mas é só isso que tem que ser feito? É ouvir a palavra para a minha vida mudar?
é tudo isso. É tudo isso. Né? Porque se você for capaz de não só voltar para casa depois de um culto, mas você voltar E não ser um ouvinte esquecido. e praticar, aí você vai ter resultado da palavra. Então estava faltando na minha vida a prática. E quando eu passei a praticar o que é realmente ensinado, aí tudo mudou. Qual a mensagem que você deixa para um teimoso? Não paga para ver. Não vai valer a pena. Dependendo do nível de consciência dessa pessoa, ela pode pagar e sofrer a maior perda da vida dela. Deus vai ter misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Muita gente que tem morrido muito cedo é o reflexo, literalmente, dessas pessoas não temerem a Deus. O que alonga, o que aumenta os nossos dias de vida é o temor. É o temor. A pessoa não quer saber nada de Deus, não quer dar ouvidos à voz de Deus, não quer se voltar para Deus, Encurta os seus anos de vida. ela vai morrer mais cedo. O teimoso, se ele pagar para ver, pode ser que ele vai perder a vida dele, a eternidade. Vai ter muitas perdas e pode ter até a perda maior que da vida, né? Da vida mesmo. Deus curou seu destino, você é um Pedroso transformado, que ama Jesus, ama as almas e hoje tem experiência para ajudar as pessoas. Sim, senhora mesmo. Eu tô igual a palavra de ontem, agora eu tô aos passos das crianças. Sem correria, sem viver naquela coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Eu tenho aprendido a desfrutar de uma vida com Deus, ficar com Deus e com a minha família. A vinda da Bruna, ela veio para trazer muitas mudanças e muita alegria que eu queria ter na minha vida, e eu brequei por muitos anos achando que não viveria isso. Mas tudo isso foi aprendendo com a senhora. Essas direções, essas instruções, ao primeiro amor, ao tempo com Deus, a comunhão com Deus. O vinho só fica bom quando ele mantém na sua conserva, né? Ele fica sendo conservado ali. Então, para eu poder ter essa semelhança com Deus, ainda estava falando isso ontem, você precisa ficar mais com Deus, conviver mais com Deus, Sim. Andar mais com Deus, Sim. Para você ter mais de Deus. Então eu tenho aprendido isso com a senhora, aprendi isso na palavra, e eu tenho visto que isso funciona, que antes eu achava que não funcionava, eu vejo que isso é o que funciona. Na verdade, o que funciona são coisas simples, que de tão simples as pessoas acham, não, tem que ter outra coisa. Tem que ter. E não é. Tem intimidade com Deus. Exatamente. Comunhão com Ele. Exatamente. E Ele vai te levar. Sim, senhora. Ele te leva, é o favor dele. Na verdade, quando a gente descobre bênção, é o favor de Deus. Maldição é a falta do favor de Deus na nossa vida. Sim, senhora. Quando a gente lê Deuteronômio, as bênçãos e as maldições, ali você vê a obediência atrai o favor, a desobediência faz com que você se prive do favor. Sim, senhora. Então, a falta do favor vai trazer uma carga maldita sobre sua vida. E por muitos anos ela esteve por causa disso. E graças a Deus é a bênção agora do Senhor e cada dia mantendo ela. Maravilhoso. Thalita, minha filha, você também foi criada num lar disfuncional. Seus pais divorciados foram viver juntos. Sim, senhora. Na casa do seu avô. Sim, senhora. E aí você nasceu desse relacionamento. Sim, senhora. Mas as coisas eram bem desorganizadas. Muito bagunçada mesmo. Eu me recordo desde muito pequena. O meu pai sempre uma pessoa fraca, um homem fraco. E a minha mãe sempre uma mulher que tinha uma família, mas não zelava pela família. Então eu me lembro sempre dela sempre beber muito. O meu pai sempre não tinha nenhuma voz ativa, nada.
Então ela fazia do modo dela, do jeito dela. E a gente viveu ali na casa do meu avô, numa garagem, por 10 anos. 10 anos 10 numa anos. garagem. Era um cômodo grande, Seu mas pai era uma era garagem. mais velho que a sua mãe, 16 anos. 16 anos. E era muito E diferente ele não os dois. conseguia sair daquela situação e dar uma conseguia. vida diferente para a família. Não, senhora. Ainda que ele trabalhasse, ele não conseguia sair daquele lugar. Era uma maldição. Ainda que ele estivesse trocando de trabalho, a gente nunca conseguia sair de lá. Nós só fomos conseguir sair daquele lugar quando eu tinha quase 11 anos, que um trabalho que ele conseguiu, que a gente ia morar numa casa, que o trabalho ia pagar o aluguel. Só assim a gente conseguiu sair. Mas até então era lá, e eu me lembro que era uma vida assim de brigas, de destruição. Eu sempre convivi ao lado de muitas brigas, então era Natal, Ano Novo, aniversário, brigas. De um pegar o outro, bater no outro, tios brigando na nossa frente, minha mãe com as minhas tias. De briga, de bater mesmo, de jogar garrafa de cerveja, era uma destruição. E você foi criada Nesse meio. Eu me lembro que quando a gente começava a ouvir as brigas, as pessoas falarem um pouco mais alto, os adultos, eu, meu pai, os meus primos, a gente ia para a esquina de casa e ficava esperando até acalmar para a gente voltar para casa, porque era muita briga. Era sempre assim. E seu pai não conseguia fazer algo pela família? Né? Não conseguia, era muito fraco. Uma pessoa vitimista, ele sempre se colocava como uma vítima, um coitado. E eu me lembro que eu fui crescendo assim, com dó do meu pai. Muita dó dele e raiva da minha mãe. Porque eu me lembro do meu pai sair para trabalhar, minha mãe saía, voltava bêbada. E muitas vezes eu peguei ela bêbada, tendo que ajudar ela a tomar banho. E aquilo foi me causando uma raiva, um ódio dela. De eu ver meu pai saindo para trabalhar e ela saía para fazer coisas erradas. Então aquilo eu fui crescendo com aquele ódio dela. E nós nunca tivemos um relacionamento de mãe e filha. Nunca teve paz, nunca teve uma conversa. Eu não me recordo de uma única vez a minha mãe sentar comigo e ela conversar comigo e ela me orientar de algo. Não. Nunca houve isso. E o que isso causou em você, Thalita? É uma rejeição. Eu sempre me senti muito rejeitada. Você disse que você acabou sendo... Eles acabaram se separando. Sim, senhora. Quando eu tinha 15 anos. Exatamente quando seu pai também tinha se separado da outra esposa dele. Sim. E deixado a sua irmã... Com 15 anos. Com 15 anos. Agora você com 15 anos também foi deixada. Sim, senhora, mesma idade. Em que condições você foi deixada? Eu fiquei na casa da minha mãe, ali, ele saiu de casa e ele falou que ia me retornar para me buscar. Mas ele nunca mais voltou para me buscar naquele dia, nunca mais. E aí naquele dia eu lembro que a minha mãe atribuiu a mim a separação. Porque o meu pai, antes de se separar, me levou para casa da amante, para eu conhecer a amante. E eu me lembro que eu fiquei muito feliz de conhecer aquela mulher, porque era uma mulher equilibrada, parecia uma mulher assim, tranquila. E a minha mãe sempre foi muito desequilibrada. Então eu achei que ali eu ia ter uma vida diferente. Então eu encobri meu pai, sabendo de tudo aquilo. E a minha mãe colocou um detetive atrás dele, uma pessoa atrás dele. E aí encontrou. E aí eu lembro que ele saiu e eu fiquei... E aí, amanheceu o dia, quando amanheceu, ela me deu uma surra, me bateu muito, que os vizinhos falaram que se ela não parasse, ia chamar a polícia para ela. E ela falou assim, que já que eu tava com meu pai, eu podia seguir. E eu não tinha para onde ir. Meu pai falou que ia voltar, nunca mais voltou. A minha avó não podia ficar comigo, minha tia falou que também não tinha casa, que poderia me acolher, a casa não era dela. E aí, na frente de casa tinha uns vizinhos, que eu estudava com essa menina, filha deles, e eles me acolheram por 1 mês. Você ficou 1 mês na casa do vizinho? 1 mês na casa dos vizinhos. Nenhum familiar queria estar com você? Não, ninguém. Nem seus pais, nem familiar nenhum? Nenhum. Sozinha? Sozinha. Eu me lembro que com 15 anos, depois de uns 15 dias eu tive que fazer uma cirurgia. Eu fui fazer essa cirurgia, Meu pai até me levou no hospital, me deixou na porta do hospital. Eu entrei sozinha, fiz a cirurgia sozinha, levei anestesia geral.
eu fiquei sozinha no hospital. A única pessoa que foi me ver foi a minha avó, mas ninguém. Mas também não me levou para casa dela. Isso com 15 anos? Com 15 anos. Aí eu cheguei, voltei para casa desses vizinhos. Meu pai me pegou no hospital, me deixou de volta na casa dos vizinhos. E eu cheguei lá, a primeira coisa que a mulher dessa casa mandou fazer foi lavar os banheiros dela. E eu lavei os banheiros, lavei o banheiro, que era um só, lavei. E aí eu comecei, naquela casa, eu comecei a sentir de novo a rejeição. E eles já estavam não querendo mais ficar comigo. E aí depois de um mês, o irmão do meu pai, o meu tio, foi me buscar. E aí você foi para casa de um parente? De um parente, sim, senhora. Só que ali, ele, como estava com a esposa, então não deu muito certo. Começou a dar problema Porque também. a esposa dele não queria você lá? Não queria. Não queria. E aí eu lembro que o meu pai, mesmo naquela situação dele me ajudando, meu tio, meu pai também agiu com vitimismo, arrumou confusão com meu tio, não deu certo. Nada certo. Então, onde eu ia, eu sentia rejeição. E nesse período, foi quando eu senti tanto ódio dos meus pais, tanta raiva, que eu tinha um desejo de morte para poder me vingar deles, principalmente da minha mãe. Você disse que você ficava pensando na sua morte de uma forma que você causasse uma culpa na sua mãe. Sim, senhora, uma dor, uma culpa. Que já que ela não se lembrasse de mim em vida, então que ela ia se lembrar que eu morri por culpa dela. Ia ser culpa dela. Era um ódio muito grande, assim, uma rejeição que eu lançava o ódio nela. Que a culpa de tudo aquilo, tudo aquilo que estava acontecendo era dela. Thalita, você com esse ódio e pensando em morte, você começou a se interessar por bruxaria. Sim, senhora. E você começou a se interessar muito por bruxas. Sim, e senhora. Estudar sobre bruxas e buscar rituais. Sim, e senhora. Aí você entrou num mundo sombrio mesmo. Sim, senhora. Foi uma coisa assim, como a palavra diz, né, Bispo? Um abismo puxando o outro. Porque quando eu tinha 6 anos, primeira vez que eu vi um demônio mesmo. Com 6 anos? Com 6 anos. E eu me lembro quando eu acordei e falei para os meus pais, a minha mãe me bateu. Ela não deu atenção, ela me bateu naquele dia e me mandou para a escola. E aí daquele dia em diante, dos 6 anos em diante, eu via coisas. Então eu via vozes, eu via vulto. Eu me lembro que antes um tio meu morrer, eu fiquei sabendo que ele ia morrer, eu avisei que ele ia morrer. E aí na mesma noite ele morreu. Então eram coisas assim muito demoníacas que acontecia comigo já na infância. E aí, quando eu tinha 13 anos, meu pai me levou para o espiritismo, para o Allan Kardec, que eu tinha que desenvolver essa mediunidade. E aí virou uma bola de neve. E aí eu comecei a me envolver com a feitiçaria, com a bruxaria. Foi quando eu fui me afundando. Então eu via coisas, eu ouvia, eu sentia, eu falava. Eu me lembro que eu morava perto de um cemitério, eu passava no cemitério, o ponto de ônibus era ali na frente. Eu ouvia vozes, eu sempre tinha a certeza que eu nunca estava sozinha. Mas não era sozinha porque Deus estava comigo. Sim. Mas porque tinha algo ali. Tanto que nessa de desenvolver a mediunidade, eu entendia que eu tinha um guia. Então eu tinha sempre que andar acompanhado. Então eu sabia que algo estava comigo. E eu tinha que entender que aquilo era normal, era um dom que eu tinha. E aquilo foi indo. Foi dessa forma? Foi dessa forma, até eu chegar na igreja. Você disse que a sua tia, vendo para onde você estava indo, te chamou para ir para a igreja. Sim, senhora. Ela me chamou. O Ministério Mudança de Vida. E você disse que quando você entrou, você teve uma paz que você não conhecia. Sim, senhora. O que me fez voltar à igreja, a ficar na igreja, no começo não foi nem que eu queria sentir a presença do Senhor, tá, com Deus, mas eu queria aquela paz, aquele alívio na minha alma que eu nunca tinha sentido antes, que eu não tinha. Que era tanta aflição, tanta opressão, que eu me lembro que as pessoas falavam assim pra mim, nossa, você tá parecendo com bruxa, porque a minha fisionomia começou a mudar e eu me alegrava. Eu me lembro que eu queria me aparecer mesmo. Você queria se parecer com bruxa? Queria me aparecer com bruxa. Ter a fisionomia.
E aquilo me deixava bem. E era tanta opressão que eu não sabia o que eu fazia. Era de tão perdida que eu era. E na igreja eu senti uma paz tão grande que eu me lembro que quando acabou o culto a primeira vez, eu não queria ir embora da igreja. Eu queria ficar na igreja. Eu não queria ir embora. Thalita, e você... O que você... Você era vitimista também? Muito vitimismo. Muito, muito mesmo. Tanto que... Você disse que sua família tinha um problema com mentira e você tinha Sim, problema senhora. com mentira, vitimismo, Sim. o que mais? Minha mãe, ela sempre partia para promiscuidade. E eu peguei isso dela. Então eu achava que não tinha, mas eu peguei isso da minha mãe. A mentira reinava, tanto na família da minha mãe também, mas do meu pai era muito forte a mentira. Então eu me lembro de ouvir sempre assim, eu tô falando isso, mas isso não é mentira. Isso é para não causar um problema. Muitas vezes eu ouvia isso do meu pai, da minha avó, da minha tia. Então não era mentira, para não causar uma situação. Então tinha que esconder aquelas questões que estavam ali. E aí você começou a achar que era tudo normal. Normal. Tudo normal. Não era mentira, era para evitar algo de acontecer. Foi assim que eu fui sendo formada. Até eu chegar na igreja. Até eu chegar aqui em São Paulo. E a senhora foi vendo a deformidade que eu tinha no meu caráter. Muito grande. De mentir assim até eu esquecer das minhas próprias mentiras. Acreditava nelas. Totalmente, sim, senhora. E você passou por um processo. Um processo muito assim... Tinha que ser liberta. Liberta totalmente. Eu me lembro o caráter tinha que ser transformado. Totalmente transformado. Mesmo. E tinha que lidar, né, com questões internas que Sim, você senhora. nem via que estava lá. Não, senhora, não via, mesmo. Eu me lembro que por eu sempre estar envolvida com as coisas da obra, então como eu vim muito cedo para a igreja, me tornei interna, então me relacionei com tudo que era da igreja, então estava tudo certo. Então é aquilo que a senhora sempre fala, não é porque uma pessoa está prosperando que está certo, isso não quer dizer nada. Então eu fui me enganando, achando que comigo seria diferente. Então eu fui uma pessoa, eu recebi muito de Deus. Eu me lembro que quando eu cheguei, alguns achavam até que eu tinha problema mental, de tão passada que eu era. Eu não sabia nada. E tudo que eu aprendi na minha vida foi na igreja, foi com a senhora. Eu não sabia nada. E aí eu me lembro que eu fui aprendendo. Deus foi me dando essa oportunidade de eu aprender muitas coisas. Só que foi como Sebna. Eu fui me tornando altiva. Eu fui me tornando soberba. Mas não era que eu era soberba. Eu pensava, não era porque eu era soberba. É porque eu estava certa. Aquela pessoa estava errada. Como a senhora pregou de Isaías, né? Ele sempre falando do outro. Aí a hora que ele foi ver ele falou, ai de mim. Então eu era aquela pessoa. Eu falava sempre do outro. O outro estava errado. Eu era a primeira a falar. Mas eu mesma, a podridão que estava dentro de mim, eu não enxergava. Então eu tive que ser quebrada por Deus. Perder coisas que Deus tinha me dado para eu poder enxergar o que estava acontecendo comigo. Eu fui me corrompendo com as bênçãos, com o que Deus me deu e achando tudo normal. Então, por um momento na minha vida, eu fiquei... É como a senhora sempre fala, quando nós não vigiamos por um momento, um rapto, assim, algo muito assim breve, o diabo toma a nossa mente. Toma. E ele nos engana de tal ponto da gente ver tudo errado. Sim. Tudo não consegue ter clareza de nada. E foi o que aconteceu comigo. Não pode perder o foco, né? Sim, senhora. E o foco que a senhora sempre fala é Deus. E eu me envolvi com as coisas de Deus, mas eu não me envolvi com Deus. Eu estava dentro da igreja, fazendo a obra de Deus, distante de Deus. E eu entendo que tudo que Deus permitiu acontecer na minha vida foi para me salvar. Porque às vezes eu paro assim para pensar, Missa, como era o meu coração, como que eu estava sendo, que se eu morresse naquele momento, eu seria tragada.
eu iria pro inferno, dentro da igreja. Ou seja, é muito fácil a pessoa viver um engano, né? Sim, senhora. Por isso que Jesus falou, não se engane, não se deixe enganar. Sim, senhora. E eu me lembro muitas vezes da palavra vir, da senhora falar, presta atenção, olha as motivações e intenções do seu coração. Não é assim. De Deus dar uma direção e eu achar que não. Eu achava que estava tudo certo. Comigo ia ser diferente. E não é diferente. Como a senhora sempre diz, os anos passam, mas o diabo ele não precisa usar de criatividade nenhuma. Ele está sempre nos enganando. Sim. E eu fui totalmente cegada por um momento. Thalita, você teve que perdoar sua mãe, perdoar seu pai. E, inclusive, eu me lembro da dificuldade que você tinha com a sua mãe. E eu orientei você não só dar o passo, né? Não ficar esperando, porque você era crente. Sim. E começar a plantar na vida dela. Sim, senhora. Eu lembro que aquilo para você inicialmente era inconcebível. Sim, senhora. Porque para você, bom, não fizeram nada por mim, eu não vou fazer nada por eles. Sim. E eu dizia para você, não, você tem que senhora. plantar na vida deles. Sim, se você não resolve esse problema com pai e mãe, não dá para você seguir na vida. Sim, senhora. E você começou a plantar, né, na vida deles, mesmo contra a vontade. Nossa, eu lembro que às vezes eu chegava assim, teve situações de eu chegar até a senhora chorando. Que aquilo eu achava uma injustiça comigo. No começo eu me lembro que eu me sentia injustiçada. Assim, como pode? Não me ajudou em nada. Não fez nada por mim, ainda depois de velho, ainda me dá problema. E eu me lembro que a senhora sempre falava, mas é melhor você estar na condição do quê? É melhor você querer, é melhor você ajudar ela ou você ter que ser ajudada por ela? Então aquilo me pesava quando a senhora falava. Teve um momento de eu falar, uai, então quer trocar de lugar, Thalita? Sim, senhora. Você não está feliz com essa posição, Thalita? Sim, sempre. E é uma coisa muito, muito forte, Missa, que assim, eu ajudei ela, ainda pela assim, misericórdia, a graça de Deus ainda ajudo. Só que eu achei que eu tinha perdoado ela. Eu fui entender que eu perdoei a minha mãe depois que a minha filha nasceu. Porque eu perdoei, ajudava ali, mas aquele perdão assim, sincero, aquela coisa profunda, eu só consegui perdoar ela depois que eu tive a Bruna. Porque eu entendi que assim, por mais que ela teve todos os defeitos... Parecia que você tinha resolvido, mas aí quando sua filha nasceu, você entendeu que ainda tinha algo para terminar de resolver. Sim, senhora, tinha. Porque você já vinha plantando na vida dela, lidando, abençoando, ajudando financeiramente. Sim, e eu me lembro que é muito interessante que depois eu comecei a ajudar a minha mãe, muitas bênçãos vieram para minha vida. Exatamente. Muitas coisas Deus fez por mim. Mas eu só consegui perdoar ela literalmente depois que eu tive a minha filha. Porque eu entendi que ela deu o que ela tinha para mim. E que só o fato dela não ter barrado, ela ter me dado a vida, então ela já foi a mãe que eu precisava. Porque muitos não têm essa oportunidade. E eu me lembro que depois que eu tive a Bruna, deu mais ou menos um mês e pouco, eu liguei para ela. E eu disse para ela que eu perdoava ela ali naquele momento de verdade. Que eu liberava o perdão por ela. E eu pedi perdão para ela por muitas vezes eu ser rude com ela, eu ser dura. Eu não dar abertura para ela entrar na minha vida. E eu pedi perdão a ela e disse que eu reconheci depois que eu tive a minha filha. E que eu amava e que o que ela precisasse de mim eu estava à disposição. Tanto que depois disso, Mispa, eu vi uma mudança na minha mãe que eu achei que todo mundo poderia mudar, menos a minha mãe. O Pedroso até viu isso também, eu fiquei até meio assim, eu falei, nossa, mas o que será que ela quer? Eu lembro que ela me ligou, eu falei, nossa, será que alguém morreu? Porque ela nunca me ligou, ela nunca me ligava. E eu vi uma mudança nela, ela disse pra mim que ela começou a ir na igreja e ela começou a sofrer uma libertação depois que eu liberei aquele perdão, que eu pedi perdão a ela. E eu vi uma mudança nela que eu vou falar pra senhora que eu acreditava que eu ia morrer e eu nunca ia ver essa mudança da minha mãe. Nunca.
E isso, assim, mexeu muito comigo, porque eu acreditei que eu veria muito mais mudanças no meu pai do que na minha mãe. Mas eu vi mais da minha mãe do que no meu pai. Que coisa interessante. Muito, muito forte isso. Thalita, você já foi liberta quando você chegou na igreja daquela opressão, você ouvia vozes, via vultos, todo aquele envolvimento com o ocultismo, você foi liberta. Sim, senhora. Mas aí é o que você disse, o caráter foi sendo trabalhado. Sim, senhora. Você foi liberta de tudo isso e você conheceu a Deus, você teve um encontro real com Deus? Bispa, eu tô cada dia mais encontrando o Senhor, me envolvendo com o Senhor. Eu vejo que eu perdi muito tempo na minha vida, correndo atrás de coisas que hoje eu vejo que é tão insignificante, tão pequena, correndo atrás de posição, correndo atrás de ter um favoritismo para mim, de ter uma imagem. E eu vejo que eu perdi tanto tempo e hoje cada dia eu peço isso ao Senhor. E é interessante que a pessoa fica cega, né? Sim, senhora. Porque quantas vezes eu disse, ei, quem nos promove é Deus. Sim, senhora. E se Ele nos promover, Ele nos segura. Sim, senhora. Nós não temos que fazer força para nada disso. Sim, senhora. Basta ter a intenção e a motivação certa. Não é por força nem por violência, é pelo Espírito. Não foi falta da senhora Mas falar. não entra na cabeça da pessoa, né? Não, senhora. É um tal de que se eu não segurar, Sim, se senhora. eu não mexer os pauzinhos, Sim, senhora. É uma insanidade, Sim, né? senhora, eu me lembro que a senhora sempre falava isso, dependa de Deus. O que nos segura é Deus. Só Deus. Não é o que você tem, não é os dons, não é o talento. Tanto que a senhora sempre falava, não é por dom, não é por talento, é o caráter, é a confiança. Não é nada disso. Mas eu fui ficando cega, totalmente cega. E às vezes eu paro para pensar assim, Mispa, Deus teve muita misericórdia, porque se eu fosse receber o que eu cultivei no meu coração, eu não estaria aqui hoje. Eu não teria a oportunidade que a senhora me deu. Eu não estaria. Mesmo estando na igreja, conhecendo, ouvindo a palavra, que a senhora sempre fala, a gente estava inchado de palavra, obeso de palavra. Não era falta de palavra. Falta de praticar. De praticar. Virou uma rotina, algo normal. E Deus, às vezes assim, eu me pego assim, pensando em tudo que aconteceu, mas eu só falo isso para Deus, Senhor, foi para me salvar. E tudo que o Senhor faz é bom. E eu vou confiar no Senhor. E eu sei que a senhora sempre fala que uma colheita ruim, ela termina. E logo vem uma boa quando a gente planta o que é certo. Isso aí. E é isso que a gente tem que confiar. Isso aí. Que vai vir a colheita boa, que Deus muda as situações. Que Deus transforma aquilo que era para ser a maior destruição, que é aquilo que a gente está vendo no Daniel. Ele transforma em bem e ele não desperdiça, ele ainda é capaz de pegar todas aquelas escolhas erradas e você ainda usar e dizer para alguém, ó, é assim mesmo, nós pagamos para ver. Sim, Bispa. Porque nós simplesmente passamos por cima. Sim, senhora. Porque é assim. Sim, Bispa, isso mesmo. E eu me lembro assim, Miss, às vezes você gostaria de estar onde você estava? E eu sempre falo assim, com aquele espírito que eu tinha, com aquele caráter que eu estava tendo, não. Não. Para estar do jeito que eu estava, não. Então, é necessário a gente estar onde Deus quer, fazendo o que Deus quer, mas tendo paz e com o espírito certo, do que a gente estar onde a gente quer, mas ali se corrompendo o nosso espírito. Ou seja, se eu não tiver caráter para promoção, sim, senhora, vai ser uma maldição. Sim, senhora, isso foi na minha vida. Foi uma maldição. A promoção na minha vida
ela veio como uma maldição, porque eu não tinha caráter nenhum. E o pior é que eu achava que eu tinha caráter. E eu não tinha nada, eu só tinha um coração azedo. Minha filha, qual é a mensagem que você deixa para alguém que passa por cima de tudo que está ouvindo, vendo, sendo avisado, mas lá dentro tem aquela mentalidade demoníaca? Não, eu tenho controle e não é bem assim. Comigo vai ser diferente. Não vai ser diferente. Pode ter certeza que não vai ser. Eu lembro que eu pensava exatamente isso, que comigo ia ser diferente, que eu tinha um controle. E eu sempre ouvi que eu tinha exemplos de pessoas, até mesmo que me levantou. E que elas não estão mais, porque corromperam o espírito, a mente. E comigo eu achava que eu tinha um controle. Não é diferente, ao contrário. Pode ser até pior do que aquilo que ela já viu em outras pessoas. Ela não é uma coisa que a senhora sempre nos ensinou. Não leve você a sério. Não leve o que você está sentindo a sério. Leve Deus a sério. Porque se a gente levar o que a gente está sentindo, a gente destrói com a nossa vida. O Senhor curou seu destino? Sim, Bispa, curou. E a cada dia tem feito coisas novas da minha vida. A sua visão de Deus, da vida, hoje foi alinhada? Foi alinhada, Bispa. Está sendo alinhada a cada dia também. Porque hoje eu tenho, noção, vivência do que realmente é servir a Deus. Depender de Deus. Estar só com Deus. E o que é a obra de Deus? Porque a obra de Deus não é status, não é posição. A obra de Deus é o que a senhora sempre nos ensinou. É uma doação. É servir. É servir. É ser um bom servo humilde. Sim, senhora. Sim, senhora. E depender de Deus. A senhora sempre passou isso para nós. E eu me lembro que por um tempo a minha dependência não era Deus, era a senhora. Eu não dependia de Deus. Quando o Pedroso falava assim para mim, você não está dependendo de Deus. Nossa, eu brigava com ele. Eu falava que não. Mas a minha dependência não estava em Deus. A minha dependência era a senhora. O meu porto seguro era a senhora. E é o que a senhora sempre fala. Se algo toma o lugar de Deus no nosso coração, você vai perder. A gente vai perder. E Deus faz isso porque Ele nos ama. Isso aí. Porque Ele tem que ser a prioridade da nossa vida. Ele tem que ser a prioridade da nossa vida. E só agora, Bispa, eu falo para a senhora, só agora, depois que eu tive perdas, depois que a minha filha nasceu, que Deus está sendo a prioridade da minha vida. Por esses anos todos, Ele não foi a prioridade. Mesmo estando na igreja, atendendo pessoas, agora Deus é a prioridade da minha vida. Agora eu entendo que pode tudo. E o que tem que ficar é Deus. Tanto que é o que a senhora sempre falou para nós. Coisas vão embora, mas o que fica é o que a gente tem com Deus. E na minha vida foram coisas embora, porque eu não tinha o que era certo, eu não tinha Deus. Deus não era o alicerce da minha vida. Porque Ele é um pai amoroso, né? Sim, senhora. E quem que Ele quer abençoar mais do que nunca? Seus filhos. Sim. Mas Ele é tão amoroso que a maior prova do amor dele é a correção. Sim, senhora. Sim. E é uma delícia quando Ele vem e nos corrige, vem com o cajado e diz, vem pra cá. Sim, senhora. Vem pra cá. Vem pra cá. Sim, senhora. Porque quando Deus, eu corrijo quem eu amo. Então, assim, quando Deus está nos corrigindo, quando Ele ainda está investindo, está ali falando tal, você está, opa, você tem que ver, gente, Deus me ama. Sim, senhora. O problema é se Ele silenciar. Aí a vaca foi pro brejo. Mas é o que a senhora sempre fala. É melhor estar na mão de Deus do que estar no lugar que você quer e não ter a bênção de Deus. Exatamente. Então, foi importante isso acontecer na minha vida, Bispo. Tudo isso foi importante. Porque senão eu não teria acordado. Eu não sei qual seria o meu fim. Porque era uma soberba, uma altivez. E
hoje eu tenho vergonha da pessoa que eu fui. Tanto que eu me lembro de eu assistir o testemunho do Dr. Fabiano, e nos destinos ele pediu perdão para as pessoas que ele foi arrogante. Ele pediu. E eu pego essa oportunidade de todas as pessoas que eu fui arrogante, que eu fui soberba, que eu fui altiva, pessoas que passaram pela igreja, pessoas que estão dentro da igreja, eu peço perdão a essas pessoas. Muito importante. Porque eu sei que eu não fui certa com elas. E a senhora foi muito certa comigo. E eu não fui certa com as pessoas. E eu sei que Deus me corrigiu muito por isso. Você viu que você foi o servo incompassivo. Sim, senhora. Você foi cuidada, foi amada. Muito. E Deus esperava que você levasse isso adiante. Sim, senhora. Então você foi perdoada, não foi tratada como merecia, e Ele esperava que você levasse isso adiante, senhora. E você não nada, foi. Não fiz nada, miss. Se eu fiz alguma coisa, foi para alguém ver, foi para a senhora ver. Não foi por causa daquela pessoa. Foi para a senhora ver aquilo que eu fiz. Não era nem por Deus. E é o que a senhora sempre fala. A pessoa ela pode fazer algo, mas se aquilo não, a intenção dela não é certa, aquilo vai embora, vira pó. E eu vi tudo, anos da minha vida virando pó, porque as intenções não eram corretas, não eram certas. Então, tudo que eu não tive com os meus pais, eu não tive uma mãe, eu não tive um pai presente, um pai forte. Deus colocou a senhora, eu tive a oportunidade de ter a senhora fazendo tudo isso por mim. Coisa que a senhora não era obrigada a fazer nada do que a senhora estava fazendo, a senhora fez além. E eu retribuí tudo isso com maior ingratidão. Uma ingratidão assim que hoje às vezes assim vem à minha memória, graças a Deus através da palavra, não como culpa mais, mas para mostrar tudo aquilo que aconteceu. E eu tenho vergonha da pessoa que eu fui. Eu tenho vergonha, eu tenho um ranço daquela pessoa, daquela Thalita, de chegar e cobrar as pessoas, de falar para as pessoas, você tá fazendo isso não tá certo. Mas por dentro de mim tava assim, sem misericórdia, e eu queria ser tratada com misericórdia, mas eu não tinha misericórdia nenhuma, nada. Era uma altivez. E como a Bíblia fala que Deus, Ele humilha os arrogantes e exalta os humildes. A arrogância do teu coração te enganou. Sim, senhora. Me enganou completamente. Mas eu agradeço a Deus, bispo, por Deus ter me despertado. E às vezes eu fecho os olhos assim, eu me lembro dos conselhos, sempre das palavras que a senhora dava. E isso me faz assim pensar, olha, às vezes quando eu vejo um resquício, uma coisinha querendo vir, eu falo, não vou ser essa velha Thalita, eu não sou mais essa pessoa. E eu não aceito mais voltar para aquele lugar. Você hoje enxerga um futuro e você tem perspectiva com tudo que você viu e entendeu. Sim, senhora Bispa, hoje o meu futuro eu entreguei nas mãos do Senhor. Porque eu me lembro que me dava assim desespero de eu imaginar de um dia eu não estar mais do lado da senhora, de um dia eu assumir uma igreja. Isso para mim não era futuro. Só que foi necessário, isso foi bênção para minha vida, tudo que aconteceu foi bênção. Deus, era necessário isso acontecer. E hoje eu tenho uma paz assim, isso que antes eu não tinha. Então hoje o meu futuro eu sei que está em Deus. Eu não sei como vai ser, mas a certeza que eu tenho é que Deus está lá e Ele cuida das coisas. Maravilhoso, maravilhoso. Tá aí. Falar o quê, né? É uma lição de vida para todos nós. Vamos orar. Meu Deus, eu te amo. O Senhor é a melhor coisa da nossa vida. Muito obrigada. Obrigada pela vida do Pedroso e da Thalita, pela vida da Bruninha. Obrigada por essa família, obrigada por tudo que eu ouço aqui, que eu estou vendo aqui, tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Senhor. Eu te amo e te glorifico
por tudo e pela vida deles. Muito obrigada. Que essa mensagem que eles passaram tenha ensinado, tenha impactado, esteja realmente mexendo com pessoas, fazendo elas reverem a vida, seus motivos, suas intenções. É preciso fazer um balanço, é preciso parar. Às vezes, é preciso ir no passo das crianças. Eu oro, Senhor, para que possamos sempre dar uma passada em Peniel. Eu vi Deus face a face. Porque é vendo o Senhor face a face, é tendo encontro com o Senhor, que nós vemos como eles lembraram. Quando Isaías teve um encontro com o Senhor, te viu de uma maneira que nunca tinha visto. Também viu tudo que estava errado. A gente tem que chegar no ponto de Moisés, que o Senhor disse, ó, tá aí a terra, tô dando o que vocês queriam, tô entregando tudo que vocês queriam, mas eu não vou com vocês. E Moisés disse, então eu também não vou. Porque eu não quero a terra, eu quero o Senhor. E só de falar eu me emociono. Porque esse tem que ser o nosso desejo maior. Não é do Senhor nos dar alguma coisa. É do Senhor estar com a gente. Eu não quero entrar em lugar nenhum, não quero nada se o Senhor não estiver comigo. Eu quero o Senhor. Ele disse, eu quero ver a sua glória. Ó, tá aí Moisés, tá a terra, você viu? Vou entregar o que vocês queriam, mas eu não vou não. Não, então eu também não vou, Senhor. Se é o Senhor, eu não tiro o pé daqui. E eu quero ver a sua glória, eu quero o Senhor. Eu não quero terra nenhuma. Eu quero é o Senhor. Se o Senhor não entrar na terra comigo, que graça tem? Então, é esse o entendimento que eu peço que todos tenham, meu Pai. De que o que adianta ter alguma coisa se o Senhor não estiver lá? O que adianta? E se ter uma promoção, ou sei lá o quê, e o Senhor não nos acompanhar. Não, eu não quero, eu quero o Senhor. Jesus, a gente quer o Senhor. E se for necessário abrir mão de tudo, igual Moisés falou, não, então daqui eu não vou sair, não vou para terra nenhuma, eu prefiro ficar no deserto com o Senhor do que entrar na terra prometida sem o Senhor. E essa é a verdade, Pai. O que adianta ter tanta coisa se o Senhor não estiver lá? Porque o prazer, a alegria, a satisfação vem do Senhor. Toca profundamente os corações. Que possamos deixar pessoas conscientes, diferentes e tão conscientes, capazes de tomar as decisões certas e se posicionarem. Eu abençoo os lares, as famílias, salva, liberta, que a paz tome os corações e que nada fique da mesma forma. Muito obrigada, obrigada, porque eu acredito que nós vamos colher muitos frutos desse testemunho. Muito obrigada, Senhor. Peço a tua bênção, dou a minha bênção, agradeço, amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. Maravilhoso, maravilhoso. Pode contar com a gente. E queira Jesus. Se aproxime dele. Vá no passo das crianças. Vá para Peniel. Busque ver o Senhor face a face. Ele te ama. E o que ele quer é um relacionamento com todos nós.
Foi um prazer, Pedroso. Você tá vermelho, tá um camarão, tá em lágrimas. É maravilhoso, né, Pedroso? Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigado. Muito obrigada pela sinceridade de vocês, pela capacidade de serem vulneráveis, porque é isso que dá credibilidade, é isso que edifica a gente. Eu tenho certeza que é isso que está movendo os corações. Eu acredito que, como vocês estão emocionados, eu estou tentando... Eu acredito que está emocionando você. Nós. Amo vocês. Pode contar com a gente. Obrigada.